Boa noite, estamos ao vivo com a terceira live do Diálogo no Escuro. Hoje a gente tem a presença especial do Cid Torquato, que é o secretário da pessoa com deficiência do município de São Paulo. O Cid está na sexta janela, então para quem não está vendo, do lado esquerdo, a primeira janela é a Carla Rocha, eu estou na segunda janela, ao meu lado direito a Andréa Kalina, abaixo temos o André Ferreira junto com a Júlia, o Tiago, que é o nosso tradutor de Libras da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o Cid está ao lado dele e abaixo temos o Ricardo Cavano. Eu acho que primeiro é interessante eu falar sobre a questão da tradução de Libras que o Tiago está fazendo. É a primeira vez que a gente coloca, porque isso foi um oferecimento da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e ele vai até, antes da gente começar, a explicar o que são as Libras, como se faz a tradução de Libras. Tiago, você pode dar uma explicadinha para o nosso pessoal? Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o profissional que está acessibilizando a live, oferecido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, entendendo a importância desses espaços serem acessíveis, né? Que é uma das metas e do trabalho da Secretaria na gestão do Cid Torquato. Libras significa Linguagem Brasileira de Sinais, para quem não sabe, e é importante para as pessoas com deficiência auditiva conseguirem acompanhar uma live como essa. Bom, agora eu vou passar para a Andréa. A Andréa, como sempre, vai dar uma explicação do Diálogo no Escuro. Afinal, muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora, vocês conhecem o Diálogo no Escuro, mas sempre tem a possibilidade de alguém ainda não conhecer exposição e workshop, então ela vai falar um pouquinho sobre isso. Andréa, por favor. Olá, pessoal, boa noite. O meu objetivo aqui agora é contar um pouco do Diálogo no Escuro, principalmente para as pessoas que não conhecem. O Diálogo no Escuro é um projeto criado em 88 em Frankfurt, na Alemanha. É um projeto que já tem 32 anos, já passou por 140 cidades, 40 países e ainda hoje está presente em 32 localidades. Lógico que com a pandemia algumas atividades estão suspensas, mas tão logo as soluções sanitárias sejam supridas, tanto as outras localidades como São Paulo estará voltando com os workshops e as exposições. Vou explicar um pouco para vocês o que é as exposições. As exposições são construções feitas em 300 metros quadrados que simulam o ambiente de uma cidade contemporânea. Então, no caso de São Paulo, simularia o Ibirapuera, com sons, com vários ambientes, vários pisos, depois uma feira de rua, uma rua propriamente dita, com carro, patinete, bicicleta, e depois um bar de jazz. No final da exposição, os visitantes se confrontam com seu guia, que é uma pessoa com deficiência visual total, para que eles possam fazer todos os tipos de perguntas e tirar todos os tipos de preconceitos e paradigmas com essas pessoas. O objetivo da exposição, embora ela seja uma experiência multissensorial, o mais importante é o diálogo. O objetivo é que, através da experiência do diálogo, as pessoas percam os preconceitos e os paradigmas, e com isso aumente a empregabilidade das pessoas com deficiência, aumente também sua autoestima e principalmente o seu empoderamento na sociedade, seu empoderamento como cidadão. Um outro produto, um subproduto das exposições são os workshops. Os workshops são voltados principalmente para o mercado corporativo, para as empresas, e eles são feitos através de jogos que duram de 2 a 3 horas no escuro. O objetivo dos workshops também, eles têm, na verdade, hoje eles têm 4 objetivos diferentes, eles podem ser feitos de 4 maneiras diferentes. O primeiro objetivo são workshops voltados para a diversidade e inclusão, para se quebrar as barreiras e preconceitos sobre a empregabilidade das pessoas com diversidade e inclusão, seja ela
pessoas com deficiência ou o outro, aquele que é diferente de mim, que pertence ao grupo LGBTI, a um diferente gênero, a uma diferente raça, a uma diferente etnia. São feitos também workshops para desenvolvimento de competências socioemocionais, principalmente hoje na exposição, conexão, respeito, capacidade humana de ultrapassar barreiras, diferentes lideranças, empatia principalmente. São feitos workshops para que as pessoas aumentem a conexão, agora com um número cada vez maior de reuniões feitas online. É muito importante que de tempos em tempos, quando toda essa pandemia acabar, as empresas promovam esses workshops para que as pessoas se conectem. E por último, são feitos workshops para a saúde mental, que é como ultrapassar barreiras, principalmente como essa, que se assimila muito com o diálogo no escuro, onde a gente não tem noção do que vai acontecer, da imprevisibilidade, e como o ser humano é capaz de ultrapassar essas barreiras. Bom, principalmente minha mensagem é essa: o diálogo no escuro tem como principal objetivo quebrar barreiras e preconceitos através da experiência e do diálogo. Agora eu volto para o Luiz, que vai passar para frente. Bom, obrigado, Andréia. Inclusive, a questão do workshop, a gente tem uma novidade que a gente ainda vai postar, mas estou falando assim em primeira mão. A gente lançou um workshop online enquanto não voltamos na situação normal devido à pandemia, né? Nesse momento está muito difícil reuniões presenciais com várias pessoas. A gente lançou uma versão online que infelizmente não tem a questão do escuro, mas a gente tem o contato com a pessoa com deficiência, e a estrutura dele é falar sobre o diálogo no escuro, a questão de lições do diálogo no escuro para um tempo de pandemia. Afinal de contas, escuro também é uma metáfora para dificuldades existentes. E várias das lições do diálogo no escuro a gente pode passar também para a questão de como lidar com essa pandemia. A gente tem uma série de pontos que são falados nesse workshop online, muita coisa relacionada à área de RH das empresas. Então, como lidar com o processo de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, como divulgar vagas para candidatos com deficiência, boas práticas de entrevistas, como fazer o acolhimento por parte da equipe, a familiarização com os ambientes, tecnologias assistivas, o que você pode colocar para seu profissional com deficiência para possibilitar que ele faça o trabalho, adaptação de postos de trabalho, quer dizer, acessibilidade, e como trabalhar a retenção. Além disso, a gente pode falar também sobre outros temas como esportes, cães-guias, empreendedorismo, PCDs, pessoas com deficiência como consumidores e coisas assim. Então, essa é uma novidade. Se alguém tiver interesse, entre em contato e brevemente a gente vai fazer post sobre esse assunto. Agora sim, eu vou passar para o nosso convidado especial. Cid Torquato é o secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Ele é advogado formado pela Faculdade de Direito da USP e foi executivo da Lowe Partners na América Latina e da Star Media Networks. Ele foi assessor em governo eletrônico no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no governo FHC, fundador da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e conselheiro do CONAD, Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele escreveu o livro Empreendedorismo Sem Fronteiras, um excelente caminho para pessoas com deficiência. Esse livro ele escreveu após ficar tetraplégico em 2007. Então eu vou agora passar a palavra para o Cid, que vai contar para a gente um pouco da sua história e também das suas ações à frente da Secretaria. Cid, por favor, é com você. Luiz, muito obrigado. Andréa, muito obrigado. Bom, vocês sabem o respeito, né, que eu tenho pelo projeto de vocês, né? A gente foi parceiro quando, né, vocês estavam lá na Unibis,
na Unibis Cultural, né, a gente levou vários grupos de pessoas com deficiência e formadores de opinião para conhecer a instalação, né, de ter essa experiência. Então, é um projeto que eu gosto muito, acho muito bacana, e sempre me coloquei à disposição para tentar, de alguma forma, ajudá-los a viabilizar uma exposição permanente ou algo do gênero. E agora vocês têm essa oportunidade, né, tão logo a pandemia deu uma brecha para a gente, né? Então, parabéns pelo trabalho, é muito legal e é um projeto muito bacana. E é um projeto que, pelo impacto que ele tem no público, né, ele atrai gente de todo quanto é lugar, e principalmente pessoas que não estão afeitas às questões da deficiência, da inclusão. Então, ele é muito importante como ferramenta de sensibilização das pessoas. Porque a questão da pessoa com deficiência é uma questão grave, né, no sentido, e por isso a importância desse projeto, no sentido de que a pessoa com deficiência é ainda um cidadão de, sei lá, terceira categoria, ou pior, né? O processo de inclusão da pessoa com deficiência está muito longe do que é o ideal e do que é aceitável. As pessoas com deficiência representam o grupo, o segmento da sociedade, se é possível chamar isso de segmento, né? O mais vulnerável da sociedade. E mais vulnerável ainda no cruzamento com outras vulnerabilidades, como, né, pobreza, carência, miséria, né, e que é tão comum, né, no nosso país. Então, o grande desafio de quem trabalha com essa temática, de quem trabalha com deficiência, com inclusão, é dar esse upgrade de civilizatório e esse upgrade de cidadania que a pessoa com deficiência precisa para ser mínima, para se chamar, para se considerar minimamente cidadão. São barreiras em todos os momentos, né? Barreira para sair de casa, barreira para pegar o transporte, barreira para se reabilitar, barreira para a escola. O não é a palavra que a pessoa com deficiência mais ouve, né, ao longo da sua vida. E não só a pessoa com deficiência, os seus familiares, né, que sofrem com isso. E essa falta de cidadania, né, ela tem um impacto muito severo na família como um todo, no entorno. A gente sabe por pesquisa que as pessoas que têm um ente com deficiência têm uma renda familiar mais baixa do que aquela de seus pares. A deficiência custa caro, né? E custa caro financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Como nós vivemos numa sociedade que se propõe a abrigar todos, ou respeitar a todos como iguais, nós temos então a obrigação de incluir essa parcela da população, dando o que elas precisam para ter uma vida plena, como a dos demais. Né? Esse é o desafio, essa é a briga toda. Né? E no fundo, né, a gente tem ainda, estamos muito longe, tem avanços muito grandes nos últimos anos, mas ainda estamos muito, muito longe do ideal. O passivo de falta de direitos, falta de respeito, falta de acessibilidade é enorme. Então, o que a gente tem que fazer para terminar meu introito aqui? A gente tem que quebrar os preconceitos, né, no plano moral, e fazer valer a lei no plano prático. Nós temos uma legislação extremamente avançada,
uma legislação que toca nos principais pontos, né? Pode ser melhor? Claro, sempre pode ser melhor, mas é uma legislação respeitada, inclusive, no mundo inteiro. Só que, infelizmente, como você sabe, né, tem leis que pegam, leis que não pegam, leis que são aplicadas, leis que não são aplicadas. As nossas ainda, em grande medida, não são aplicadas. Então nós precisamos, nosso desafio hoje é a aplicação da legislação existente no Brasil. E como que a gente vai fazer isso? Por um lado, eu vejo que o poder público tem o principal papel, né? O executivo que executa, mas muitos órgãos de controle, o Ministério Público, na fiscalização e na cobrança dessas questões, e obviamente, quer dizer, a sociedade como um todo. Já não pode mais demorar tanto para incluir essa parcela tão significativa da população. Inclusive, Luiz, porque isso é insustentável em termos econômicos e, como eu disse, em termos sociais e emocionais, né? Então, poder público, né, eu que estou aqui, promotores, juízes, e militância. Eu também acho que as pessoas com deficiência têm que se unir mais, tem que ter uma militância mais aguerrida, mais presente, ocupar mais espaços, inclusive para dar força política para pessoas como eu, que estou exercendo um cargo público hoje em prol da pessoa com deficiência. Então, não sei se era isso que eu tinha que falar, mas falei já. Você falou muito bem e realmente eu não segui a nossa parceria, né? A nossa parceria realmente foi ótima durante a exposição. Você levou um monte de grupos, fantástico. Você ainda não falou muito das ações da Secretaria, mas a gente tem várias perguntas que chegam a isso. A gente tem Então, peraí, Luiz, queria fazer só uma interrupção. O Cid falou da parceria, mas a parceria não se encerrou. Assim que terminar a pandemia, nós vamos remontar a exposição. Nós estamos contando com a iniciativa privada, estamos contando com a Secretaria do Cid, sim, para montar uma exposição permanente na cidade de São Paulo. Ela é permanente em várias cidades do mundo e ela toca no que se fala de comportamental. Existe a parte do governo, a parte da legislação que vai fazer a coisa acontecer, mas a exposição ela conta com o CID, ela continua a parceria, ela não aconteceu no passado, ela continua sendo no presente, para que a parte comportamental da sociedade realmente se modifique. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que na verdade foi feita pelo Glauco, que é um guia nosso do Rio. Então, antes de passar para a Júlia, que vai fazer a pergunta seguinte, porque ela tem muito a ver com o que você acabou de falar. O Glauco cita que nos últimos anos o movimento de luta pelos direitos de negros, da mulher, de LGBTs e outros grupos sociais ganharam muito espaço nas mídias, tanto no Brasil quanto no mundo. As pessoas com deficiência são um segmento que, na verdade, perpassa todos esses grupos, porque em cada um deles existem pessoas com deficiências, ou seja, existem negros com deficiências, mulheres com deficiências, LGBTs com deficiências, assim, das mais variadas, né? A gente não está falando só de deficiência visual, de qualquer tipo de deficiência. Agora, no Brasil, eu não sei se no mundo, o discurso desses grupos dificilmente abre espaço para demandas das pessoas que têm as deficiências, ou seja, que sofrem um preconceito adicional de discriminação e até violência pelo fato de também terem deficiências. Quais medidas que você acha que são importantes para que as demandas da pessoa com deficiência sejam incluídas nas pautas de reivindicações desses grupos também? Boa pergunta, viu, Luiz? Pelo seguinte, né, a gente está tão na moda o tema da diversidade, né, diversidade, ele não contempla a pessoa com deficiência. Não, no RH das empresas, sim, mas o RH das empresas é um pedacinho do mundo, né, para o mundo inteiro, diversidade é negro, indígena,
LGBT, né? E a pessoa com deficiência não tá nessa diversidade. Talvez exatamente pelo que você falou, porque a percepção é de que, como ela é transversal na sociedade, sim, e corta, né, não tem, afeta potencialmente a todo mundo, mas é o que, e tem uma outra razão também. A agenda, por que a agenda da pessoa com deficiência é uma agenda estranha a essas agendas, e talvez mereça mesmo, eu acho, merece ter uma condução separada, como a gente faz aqui em São Paulo e em muitos outros lugares, tem uma secretaria para cuidar especificamente do tema. Pelo seguinte, o que difere? É a acessibilidade, lato sensu, ou seja, pensando nas possibilidades, no acesso às coisas, né? Na acessibilidade, incluindo também aí a tecnologia assistiva, né, que é uma ferramenta, está embaixo do guarda-chuva da acessibilidade. Então é isso que difere a agenda da pessoa com deficiência das outras. Nenhum outro grupo de pressão precisa de uma ferramenta especial para poder exercer seu direito. São só as pessoas com deficiência que precisam de rampa, de elevador, de braille, de libras, de legenda, né, de algum recurso de acessibilidade ou de tecnologia assistiva para poder minimizar suas limitações e maximizar, né, potencializar suas habilidades. E tecnologia assistiva, acessibilidade, como ela não existe, essa discussão é recente e nós temos um passivo de falta de acessibilidade tremenda no mundo, ela custa hoje, ela custa caro, Você tem que fazer aquele puxadinho, ela não estava no projeto. É uma coisa que você vai ali, é um recurso tópico, e por isso ele é mais caro mesmo, e as pessoas chiam também por causa disso, né? Então tem esse elemento aí que nos difere e cria um obstáculo a mais, que é convencer a pessoa de que ela tem que colocar aqueles recursos lá, que aqueles recursos, na verdade, são estruturais e estruturantes. E se eles não estão lá, é porque a pessoa está errada. Os recursos tinham que estar lá. Uhum. Né? Com certeza. Eu tenho uma pergunta que entrou do público e que é interessante porque eu sei que tem. A Lu Flório está perguntando se a Secretaria tem alguma campanha que divulgue mais a existência das pessoas com baixa visão e o significado da bengala verde. E eu sei que existem vários filmes no site, nas mídias sociais da Secretaria, falando sobre isso. Você quer dar uma palhinha? Bengala verde. Sim, com certeza. Bengala verde foi uma grande descoberta, inclusive para mim. Eu não sabia que tinha essa diferença de bengalas. São 3 bengalas, basicamente, e depois começam a surgir, né, à medida que as demandas vão sendo atendidas e, sei lá, as particularidades vão surgindo e surgem outras, mas são basicamente 3, né? A branca para cegos, a verde para pessoas com baixa visão, e a branco e vermelha, né? Para surdo-cegueira. Uhum. Né? Então, quando eu soube disso, eu falei, nossa, que legal, e as pessoas vão gostar de saber. Não só gostar de saber, e foi mesmo, porque quando a gente postou isso, essa questão das bengalas, teve muitos downloads, muitos likes, muitos comentários. E não só uma questão interessante do ponto de vista, né, de humanidades, né, mas uma questão também importante do ponto de vista comportamental. Né? As pessoas com baixa visão sofrem muito, inclusive agressões, pelo desconhecimento. Então chega lá, você entra no metrô com a sua bengala verde, que ninguém sabe o que é, vai lá e senta no lugar da pessoa com deficiência. E pega o celular e
põe ele perto do rosto, muitas vezes, e começa porque ele enxerga alguma coisa, muitas vezes. Pouco, tem um residual. E daí ele é agredido, porque as pessoas acham que ele está dando truque, que ele está mentindo que ele tem deficiência, e não sabem dessa questão da baixa visão, né, que é limitante, e a pessoa precisa de uma bengala, né, então você tem esses casos. Outro caso, né, de agressão absurda, né, que a gente tem que combater é com o nanismo. Então eu sei muitos casos da pessoa com o nanismo andando na rua, sossegado, tranquilo, e passa alguém e dá um tapa na nuca do cara e dá um o famoso pedala Robinho, né? Então imagina você tá andando na rua, tranquilo, lá com seus pensamentos, e chega um animal, né, e dá uma canoinha em você, achando que é normal. Muito triste. Isso é triste. Um absurdo. Bom, Lu, para complementar, então, entre nas redes sociais da Secretaria, tem um filme específico explicando essa questão da bengala verde. E um dos nossos guias e facilitadores, o Sônia Hipólito, é o presidente do Bengala Verde aqui em São Paulo. Pena que ele não está aqui na live. Para dar um dado estatístico também para todos, a gente tem 6.600.000 pessoas com deficiências visuais aqui no Brasil, sendo que 6 milhões são baixa visão e 600 mil são cegos, segundo o IBGE. Agora sim, eu vou passar para a Júlia. Júlia, você está pronta para a sua pergunta? Sim, estou pronta. Tudo bem, Cid? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, boa noite. Eu sou a Júlia, também faço parte aí do time, né, do Diálogo no Escuro, tanto da exposição dos workshops. E a minha pergunta para você é um pouco sobre empregabilidade. A gente está fazendo aí quase 30 anos, né, da lei de cotas, e eu queria saber se você acredita se as empresas hoje em dia contratam muito mais porque porque acreditam, né, que as pessoas com deficiência são capacitadas e qualificadas, ou para cumprir mesmo a lei. Júlia, falhou seu som. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá, eu vou repetir. Hoje a gente está fazendo quase 30 anos da lei de cotas, né? E eu queria saber de você, Cid, se você acredita que as empresas, hoje em dia, contratam muito mais porque confiam, né? Porque acreditam que as pessoas com deficiência são capacitadas e qualificadas, ou se é mais para poder cumprir a lei de cotas? Com certeza mais para cumprir a lei de cotas, com algumas exceções, né? Você tem gente, principalmente quem começa a trabalhar com a causa e conhece, né, esse estado, né, de atraso que tem, muitas vezes vira militante, né? Eu vejo muitas pessoas assim nos RHs, nas empresas. Então tem gente séria, tem gente que quer fazer a coisa certa e está fazendo. Tem algumas empresas que são exemplos nesse processo. Mas também, por outro lado, eu entendo a crítica das empresas, né? Falta qualificação, falta de qualificação é uma questão estrutural no Brasil, certo? Ela se dá em todos os níveis, não só na pessoa com deficiência. Mas na pessoa com deficiência talvez seja um pouco pior pelas dificuldades que as pessoas têm com deficiência até ao longo da vida. Então, o conselho que eu dou, por um lado, para a empresa seja mais sensível, seja entenda mais esse processo todo, mas para as pessoas com deficiência eu digo, qualificação continuada. Se você quer atuar no mercado de trabalho hoje, né, e ter uma evolução dentro da empresa, ou seja, fazer a diferença, depende muito de você, né, de você se qualificar, de você ser, né, de fato, merecer, né, ser promovido e tudo, e protagonizar, né? Então, né, eu entendo os dois lados, e os dois lados têm que melhorar, tanto a empresa como a pessoa com deficiência.
Ótimo. Obrigada, Cid. A gente tem uma pergunta do Nelson Braga, um espectador, que ele pergunta como funciona a legislação nas empresas e as questões de cotas para as pessoas com deficiências visuais. Eu até já adianto que não tem uma cota para pessoas com deficiências visuais, a cota é para pessoas com deficiências. Isso também é uma questão até muito interessante, porque algumas deficiências, alguns casos, bom, falando tecnicamente de CIDs, né, de doenças que são consideradas deficiências, muitas vezes não impactam muito no empregador. Uma pessoa que tem uma perna mais curta, por exemplo, e anda de muleta, é uma pessoa com deficiência, mas você precisa muito pouco de acessibilidade diferente e muito pouco de nenhuma tecnologia assistiva. Já para uma pessoa com deficiência auditiva, visual, para um cadeirante, ou seja, você precisa de adaptações. O que você acha sobre isso? Você quer falar um pouquinho sobre essa questão de como funcionam as cotas? Sim. Bom, eu prefiro falar, sabe do quê? Desse assunto interessante que você mencionou no final, que são as adaptações e a tecnologia assistiva, né? O problema básico nos lugares é a questão arquitetônica ainda, né? Principalmente nos prédios mais antigos. Obviamente nos prédios mais modernos, não. E outra, a questão também muitas vezes do espaço interno, né? Que é muito apertado para cadeira de rodas, por exemplo. Mas pensando bem, Luiz, nós fizemos uma experiência aqui na prefeitura com todos os servidores públicos municipais com deficiência. Nós contratamos uma empresa, elas foram avaliados individualmente, entrevistados e avaliados individualmente, e foi prescrito para eles equipamentos de tecnologia, né, itens de tecnologia assistiva para ajudá-los no dia a dia. Como eu disse, minimizar as limitações e maximizar as habilidades. Então foi uma experiência transformadora, né? E não vejo grande problema, ou seja, os nossos investimentos teve que investir, óbvio, mas nada significativo. No nosso caso foram 600 servidores, não dão 2, 3, 4, 5, 20 como era numa empresa. Então, esse é outro tabu. Tem que adaptar, é fácil adaptar, só querer, né? Eu vou citar um outro exemplo. A gente tem o selo de acessibilidade digital aqui da Secretaria. É uma certificação, certo? A gente está tentando fazer com que ela vire algo desejado pelo mercado, pelas empresas e tudo mais. Uhum. E para fazer isso, a gente dá o exemplo. Todos os sites da prefeitura têm esse certificado. São mais de 60 sites. Você imagina, isso o que é vontade de fazer, né, e ter o mandatário, o grande gestor, o MOR, que apoia e está por trás. Vontade política. Que lugar mais complexo em termos humanos, em termos do que a Prefeitura de São Paulo? E nós conseguimos que todas as subprefeituras, com suas idiosincrasias, e todas as secretarias tivessem seus sites certificados. Então isso mostra que é vontade de fazer. E custou para a gente quanto? 0. Então, os equipamentos comprados para os servidores, óbvio, foi um investimento, mas um investimento irrisório em termos do aumento de performance, né, e de autoestima, e de uma opção de outras coisas que essas aquisições trouxeram. Então, nesse ponto, viu, Júlia? Nesse ponto, aí eu sou contra esse papo furado das empresas, né? Não custa nada garantir para o funcionário com deficiência os equipamentos que ele precisa para voar. Com certeza. Bom, e completando a resposta para o... Agora deixa eu voltar, do Nelson Braga. As empresas a partir de 100 funcionários precisam ter 2% das vagas para pessoas com deficiência. Ou seja,
acima de 100 seriam 2 funcionários e vai crescendo o percentual até 5%, se não me engano. Então, basicamente, é assim que funciona. Bom, vamos para uma próxima pergunta. Agora eu vou continuar com as meninas, então eu vou passar para a Carla fazer a pergunta dela. Oi, Carla. Oi, Luiz, boa noite a todos. Oi, Cid, é um prazer falar com você. Eu sou Carla Rocha, eu trabalho como facilitadora líder no workshop e também faço parte da equipe de guia master do Diálogo no Escuro. A minha pergunta está voltada mais para a área do esporte. Do conhecimento de todos nós que o esporte promove uma melhor qualidade de vida e promove também uma inclusão e uma integração entre pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, pensando nisso, o que a Secretaria tem feito para motivar as pessoas com deficiência a procurar e participar de algum tipo de atividade esportiva ou modalidade esportiva? Muito boa pergunta, Carla. Muita coisa, viu? Quando a gente chegou aqui em 2017, a prefeitura fazia nada, zero com paradesporto. Não, para não dizer que é zero, tinha uma operação de judô na Moca e mais uma coisinha ou outra, sei lá, não era insignificante, né? Então nós começamos do zero, porque nem qualificação adequada, formação adequada, os professores e técnicos tinham. Então nós fechamos um acordo com o CPB, que é o Centro Paralímpico Brasileiro, né, responsável, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é lá no começo da Imigrantes, aquele lugar maravilhoso. E eles existe um convênio para que eles treinem os professores de educação física da rede municipal e os técnicos dos clubes da cidade, para que a gente faça a iniciação no paradesporto e aí comecem a surgir talentos e aí você começa a investir em alto rendimento e por aí vai, certo? Então a gente começou a engatinhar de novo, porque 2017 não tinha nada. Como não tinha nada, eu falei, bom, como secretário e outras ações, né, apoiando tudo que aparecia, todos os eventos que aparecem de todas as modalidades possíveis, nós estamos lá. Nós somos grandes parceiros do Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, nas Paralimpíadas Escolares, que acontece em São Paulo, uma coisa maravilhosa, viu, André, com 1.200 atletas do Brasil inteiro. Então, a gente está envolvido. Mas como secretaria, a gente falou, bom, vamos investir numa modalidade que seja impactante, e nós resolvemos dar uma atenção especial ao futebol de amputados. Por quê? Pela calamidade pública que são as mortes e os acidentes e as amputações e as sequelas com motoqueiros, né, nos acidentes de moto. Né, uma morte por dia, 2 mortes por dia, 10 amputações por dia na cidade de São Paulo. Então é uma calamidade pública. Nossa, não tinha noção. Nós resolvemos investir, viu, Carla, investir assim, dando mais atenção por essas questões todas, além de ser um esporte extremamente competitivo e interessante de se ver. Né? Só acrescentando, Sidney, eu acho que o futebol para amputado ainda não está inserido no Comitê Paralímpico. Verdade. Essa é uma briga do movimento, porque o que tem que acontecer? Para ele pleitear ser paralímpico, a Federação Internacional de Futebol de Amputados tem que pleitear isso com antecedência, e não o fizeram nas oportunidades que tiveram nos últimos tempos. Eles resolveram ir por um outro caminho. Eles fizeram uma aproximação muito grande das confederações de futebol convencional. Então, na Europa, hoje, a UEFA
e os clubes, eles quase todos os clubes têm um time de futebol de amputados, e eles disputam a final do campeonato de futebol de amputados. Em geral era um campo de como é que chama aquilo? Society, futebol society. Eles fazem um campo de futebol society no meio de um campo oficial, e na última decisão, do ano passado, tinha 40 mil pessoas no estádio. Então, nós estamos longe disso aqui no Brasil, mas nós demos um up no esporte no Brasil e tentamos com isso melhorar a conscientização sobre os acidentes de moto. Com relação à deficiência visual especificamente, nós somos grandes parceiros do CBDV, né? Confederação Brasileira de Esportes, CBDV, de desporte ou de deficiência visual, alguma coisa do gênero, que promove, né, os esportes paralímpicos junto à comunidade né, com deficiência visual. E nós somos super parceiros em todos os eventos que eles fazem aqui em São Paulo, sejam nacionais ou internacionais. Nós apoiamos, a gente vai lá, leva a gente. Então, eu espero que a próxima gestão evolua a partir desse patamar, né, que nós criamos nessa gestão. Ótimo. Que bom. Que ótimo, que ótima notícia. A Carla não mencionou, mas quem viu a live anterior sabe, ela é corredora, fazia meia maratona, hoje em dia ela nada no mar, ela é do Rio, tá? Ela nada no mar, não era de São Paulo. E ela realmente é uma esportista. Eu tenho uma pergunta do César que está relacionada, César Gazotti, espectador, que está relacionada à anterior. Os líderes estão preparados para desenvolver funcionários com deficiência visual? Essa pergunta pode ser para o Cid ou pode ser para algum dos nossos colaboradores, né? A Júlia trabalha na Serasa. Eu não sei se fica muito pessoal ela falar da experiência dela, não no trabalho atual, mas em outras experiências que ela já teve. Cid, o que você acha? Eu acho que a questão, a gente já estava discutindo isso, falta sensibilidade para muita gente. Então, tem gente, o capacitismo, né, o famoso capacitismo, é ver a pessoa com deficiência como incapaz. E essa visão ainda está muito forte, muito arraigada na sociedade, né? As pessoas associam deficiência com incapacidade, o que não é verdade. Então, como isso está ainda muito arraigado, isso macula né, o raciocínio, o pensamento, as decisões de muita gente. Então, por isso, com certeza, pessoas com deficiência, em muitos casos, são preteridos, né, em processos de promoção. Mas isso está mudando, Luiz, está mudando. Aos poucos, depende, como eu falei há pouco, né, depende muito das pessoas com deficiência, no plano político, estarem juntas, lutando politicamente, e no plano individual, sacando o seguinte, que a vida para nós, eu tenho deficiência também, sou tetraplégico, tá certo, eu não é de nascença, tal, adquiri já quando eu tinha uma vida inteira vivida, mas o meu sucesso depende da gente. A gente tem que se capacitar, a gente tem que ter jeito tem que ir para cima, né? A gente tem que estudar. Se o meu vizinho, que não é tetraplégico, eu tenho que ser melhor que ele, porque eu vou ter, as minhas disputas são maiores que a dele. Então eu tenho que ter essa consciência de que a vida para mim é mais difícil. Eu tenho os mesmos direitos, se eu pudesse falar isso na escola, eu falava, olha, você tem os mesmos direitos do seu amiguinho do lado, exatamente os mesmos direitos, mas a vida para você vai ser muito mais difícil. Então trata de estudar mais, trata de se dedicar mais, trata de ser um exemplo, porque é só assim que você vai vencer as barreiras que a vida vai te impor. Isso vale também para as outras verticais da diversidade e inclusão que a gente falou antes, né? Negros, LGBTs, enfim, muitas vezes você tem que batalhar mais para atingir a mesma coisa que seu colega que eventualmente
sai de uma vantagem simplesmente por uma condição social ou racial, enfim. Júlio, você quer complementar alguma coisa sobre essa pergunta? Se líderes enxergam as pessoas com deficiência visual, a pergunta foi específica sobre visual, se eles estão preparados para lidar com as pessoas, pela sua experiência corporativa? Tá, eu posso dizer um pouco pela minha experiência, né, na Serasa, que desde o João Ribas, né, que foi uma pessoa que trabalhou na Serasa e trabalhou muito também nas outras empresas para levar essa questão da empregabilidade, eu posso dizer que eu tive sorte, porque eu estou na minha 4ª liderança dentro da Serasa e os meus líderes sempre não me enxergaram apenas como uma pessoa com deficiência. Eles enxergam a mim, tentam ver em mim as minhas qualificações, e a deficiência fica só como uma característica. Ótimo. Então, felizmente, eu não tive muito essa questão de infelizmente ter que passar por situações um pouco difíceis, porque meu líder não estava preparado. A Serasa até tem um trabalho, né, interno de conscientizar os líderes nesse sentido. Perfeito. Bom, a gente inclusive tem o workshop, como a Andrea falou. Uma das coisas que a gente faz no workshop Diálogo no Escuro é preparar lideranças e gestores para receber pessoas com deficiências, porque é justamente uma oportunidade de estar com pessoas com deficiência e sentir quais são as necessidades e quais são as atitudes que você pode ter para fazer uma boa absorção dessa pessoa e tentar usar realmente o potencial das pessoas. Bom, vamos seguir, até porque eu estou preocupado com o horário. Eu acho que essa live podia ser muito maior, mas já são 10 para as 8. Eu vou passar para o Ricardo. Oi? Eu vou passar para o Ricardo e o fazer André. a pergunta e em seguida o André. Ricardo? Olá, boa noite, Cid. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo. Bom, nós sabemos que, né, o deficiente visual ele precisa de ter uma autonomia, uma independência, mas que, assim, na cidade de São Paulo, né, temos poucos semáforos semafóricos sonoros, né, e as calçadas também, né, tem poucos lugares que são acessíveis, que tem aquele planejamento. Eu gostaria de saber o que falta para que o projeto, né, que tem um projeto ali na cidade, para acabar de ser concretizado, porque tem muitos poucos pontos, né, com semáforos sonoros e calçadas acessíveis. Bom, a gente tem não sei porquê, né, uma gestão absolutamente equivocada sobre calçadas historicamente. Então, né, é uma loucura você ter todo mundo andando em calçada, né, são as artérias da cidade, e elas serem péssimas. Isso não é um privilégio de São Paulo, isso está, infelizmente, no Brasil inteiro. A gente tem esse vício aqui, não sei porquê, de tratar a calçada mal. Deve ser porque é atribuição do proprietário. Talvez se fosse do poder público, isso seria diferente. Né? Bom, mas isso vai mudar na cidade de São Paulo. Imagina, André, que até a nossa gestão não existia no orçamento do município uma dotação chamada calçada. Não existia um dinheiro voltado para calçada. Então, o que o poder público fazia em termos de calçada era espasmo. Né? O prefeito tinha um espasmo, ele falava, bom, vou fazer um pouquinho de calçada aqui, fazia, né, um pouco de calçada aqui, um pouco de calçada ali. Isso começou a mudar com a Mara Gabrilli, quando ela fez o PEC, que foi o Programa Emergencial de Calçadas, em 2007. Certo? Foram feitas algumas calçadas dentro do PEC. E a gente aperfeiçoou o PEC nessa gestão, criou a dotação de calçada no orçamento e estabeleceu uma quantia mais ou menos mínima de entre 200 e 300 milhões ano de investimento em calçada. Este ano estão sendo feitos
1,5 milhão de metros quadrados de calçadas, né, de concreto moldado em loco, né, lisinho, padrão paulista, na cidade de São Paulo. E todos esses 1,5 milhão com piso podotátil, direcional e, obviamente, de alerta. Todo. Por quê? Porque ele está dentro do que são consideradas as calçadas estratégicas da cidade. São mais ou menos, para arredondar, uns 10 milhões de metros quadrados de calçadas que são consideradas estratégicas. Nós estamos fazendo mais de 1,5 milhão este ano, e na gestão, incluindo o ano passado e os outros anos. E esperamos que essa prática de investir 200 a 300 milhões por ano em calçada seja seguida pelas próximas gestões, porque em 2 gestões a cara de São Paulo muda completamente. Bom, nós desejamos que vocês sejam as próximas gestões e realmente isso é uma notícia muito boa. E eu acho que ela vai além da pessoa com deficiência, ela engloba as pessoas que estão com carrinho, ela engloba os idosos, engloba muita gente. Não, com certeza, olha, para ser rápido aqui, né? Calçada não é uma questão de urbanística, é uma questão de saúde pública. Você tem 100 mil casos reportados por ano de acidentes em calçada, com impacto econômico pelo absenteísmo e questões médicas, blá, 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 de 600 milhões, cerca de 6 mil reais por acidentado, né? E dando a segunda resposta ali para o Ricardo, sobre as botoeiras sonoras. Botoeira sonora é um problema, assim, nós vamos criar a primeira rota acessível, estamos trabalhando nela na Vila Mariana, e a gente está finalizando a licitação para comprar as botoeiras. Botoeira é um negócio caro. Sabe quanto custa uma botoeira eletrônica? 6 mil reais, cada uma. É caro, para o número que precisa. Então nós vamos fazer uma rota piloto na Vila Clementino, ligando lá as principais entidades, né, Dorina no Rio e outras, ao metrô, aos principais pontos da região. Já está todo mapeado. Uma parte do trabalho civil, né, de calçada, rampas e tal, já está feito, a gente precisa fazer mais uma outra parte, e agora, depois que licitar as botoeiras, né, instalá-las. Então pretendemos deixar essa obra como showcase, né, como exemplo de como a rota acessível deve ser. Perfeito. Como informação, o que eu ouvi falar é que existem só 9 sinais sonoros na cidade de São Paulo. E bom, é quase o dobro do que tem no Rio, que Carla também sabe. Eu acho que tem 4 ou 5, se não me engano. E eu estou preocupado com a hora, eu vou passar para o André para fazer a pergunta dele. André, por favor. Obrigado, Luiz. Boa noite, André, boa noite a todos. Boa noite, secretário Cid Torquato, um prazer tê-lo conosco nessa live. E mencionando algo que já foi dito sobre derrubar barreiras, né? Uma das principais barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam são as atitudinais, porque muitas pessoas não sabem como lidar, abordar e nos auxiliar. Sabemos também que a Secretaria faz um grande trabalho de conscientização, produzindo vídeos, por exemplo, né? A minha pergunta é: o que fazer para que esses vídeos e esse trabalho de conscientização, para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho, e se também existe um planejamento, uma ideia para que esse trabalho de conscientização chegue também a grandes mídias, como emissoras de TV e rádio, né, já que tem um grande alcance. Obrigado, secretário. Boa noite, mais uma vez. Bom, André, essa é a pergunta de $1,5 milhão. Sabe por quê? Se comunicar sempre foi difícil, né? Sempre mesmo é difícil você fazer com que prestem atenção à sua mensagem. A não ser que você tenha uma mensagem fantástica, e não é todo mundo que tem mensagem fantástica. No dia a dia a gente não é tão fantástico assim, né? Mas hoje em dia, Luiz e André, eu digo que a gente vive no mundo pós-imprensa,
acabou a imprensa. Né? Os jornais estão minguados, você não tem mais nenhuma revista, porque elas não migraram do papel para a internet, elas acabaram. Né? Então hoje você está na mão das redes sociais, que é um negócio dificílimo, porque, de novo, não é, a gente não. É difícil você quebrar com a sua rede, ou seja, ultrapassar a sua rede. Né? Cada conquista, né, dessa é muito. Para a pessoa, se você não é a Anitta, é um trabalho dificílimo. Veja bem, nós temos 900 mil pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Sabe quantos seguidores tem a página do Facebook, vou dar como exemplo, da Secretaria? Só menos de 30 mil. Então, quer dizer, no mesmo é muito pouco, nossa. É muito pouco. Então, esse é o desafio, André. Como é que a gente fala com as pessoas? Como é que eu chego em todo mundo que eu quero chegar? Como é que eu falo com aquela pessoa lá na ponta, né, sobre os direitos dela, os direitos que ela tem e o que ela deve fazer? Não sei. A gente tateia aqui, tem uma boa equipe de comunicação, dirigida pela Cissa, né, que faz um trabalho excelente, revolucionou a comunicação aqui da Secretaria, mas a gente, apesar da revolução, apesar de ela ser uma excelente gestora, a gente não chega onde a gente quer chegar. Esse é um problema sério. Mas vai chegar. Será? Se já é um objetivo... Porque se já é um objetivo, vai chegar. A falta de imprensa, a falta, não sei, de veículos de imprensa e tal, mudou muito o cenário da comunicação. Eu sou dinossauro nesse sentido. Eu sou da época que você fazia uma coletiva de imprensa, iam 30 jornalistas. Eu vivi isso porque eu vivi o boom da internet, o comércio eletrônico, né, e uma série de questões que a gente chamava uma coletiva, lotava. Né? Hoje você nem existe mais coletiva de imprensa. Né? O presidente da República tem, mas fora ele ninguém faz. A gente sofre o mesmo. A gente sofre o mesmo problema com o diálogo no escuro. A gente sabe que tem um potencial de atingir, numa cidade de 16 milhões de habitantes, pelo menos 1 milhão de visitantes, e não chega a 100 mil. Um projeto como esse, que é um projeto de educação, de mudança de mentalidade. É isso aí. Com certeza. Viu? Então, André, quando você souber, me liga, hein, por favor. Pode deixar. Isso pra gente seguir, pode deixar. Temos que juntar as campanhas. Bom, a gente também, eu acho que a gente tem 6 mil e tantos no Facebook, mais a mesma coisa no YouTube, no Instagram, o canal de YouTube a gente acabou de lançar também. Enfim, também a gente tem dificuldade para isso, mas quem sabe a gente vai conseguir. Bom, são 8h03, a gente tinha planejado uma live de 1 hora, né? A gente ainda tem mais umas 15 perguntas para fazer, mas eu acho que vai ter que ficar para uma próxima live, né? Para a gente não ultrapassar muito tempo, porque eu acho que seria um problema para todo mundo. Eu adoraria ficar até 10 da noite conversando com você, Cid. Não, mas daí ia ter que ter um uísque também, só de goela seca não dá. É uma happy hour, a gente pode ir na próxima mas a gente pode... Sem dúvida. Mas a gente pode combinar com a Cissa mais uma, né? Pode combinar com a Cissa mais uma. Com certeza. E daí vamos insistir para que ela participe da próxima, então. Você convidou, Luiz? Eu sei. Mas ela resolveu ficar nos bastidores. Então, na próxima ela vai participar, sem choro nem vela. Também acho. Eu falei para ela, Cissa, participa também. Ela falou, não, o secretário vai... Peraí, eu sei que o secretário vai, mas você também pode participar. Podemos botar todos juntos. Bom, a gente sobra então com essas 15 perguntas. Eu queria agradecer também a todo o público nosso que mandou essas perguntas super interessantes também. É um assunto realmente apaixonante para quem está envolvido com isso, essa questão de diversidade e inclusão. Eu queria agradecer muito a você, Cid, realmente respostas fantásticas, excelente. Carla, André, Júlia e Ricardo também, super obrigado pelas perguntas, todos preparados para fazer uma segunda rodada, mas não deu tempo, então fica para a próxima. Tiago, obrigado pela tradução, né? Ele também tem
questão do tempo. E para terminar, eu só vou levantar uma coisa. A gente falou tanto de diversidade e inclusão, das verticais e tal, e a gente só não falou de uma, e você acabou de lembrar essa questão de dinossauro. Tem a quinta vertical, diversidade e inclusão, gerações, pessoas 50, 60 a mais, 50 a mais hoje em dia, bem fora de mercado de trabalho, que é interessante. É outra coisa também que a gente tem que pensar. E eu estou nesses 50 a mais, então sempre me preocupo com isso. E é interessante a gente ver que realmente as pessoas estão com cada vez menos espaço nas empresas. A gente fez para uma grande seguradora 12 sessões de workshop no final do ano passado. Então a gente teve mais ou menos 12 vezes 20, 250 pessoas que passaram pelos workshops. De vez em quando a gente falava sobre esse assunto. Eu acho que se tinha uns 10 ou 12 pessoas acima de 50 anos em todas essas sessões, foi muito. Então, tem muita coisa ainda a gente discutir sobre diversidade e inclusão. Obrigado a todos. Eu particularmente, eu sou muito fã do CID, sou fã das políticas, principalmente, muitas delas fiquei sabendo agora, e espero que a gestão continue, justamente para que elas continuem a ser implantadas, né? A gente sabe que a mudança de gestão é ruim para a implantação das questões, e vamos programar mais uma, né? Olha, eu adorei o convite, né? Eu adorei o convite, agradeço muito, agradeço a Carla, a Júlia, André, Ricardo, pelas perguntas aí, né? Muito boas as perguntas. Eu tive oportunidade de me abrir, né, de falar o que eu penso de verdade, sem, né, sem pensar, ou seja, sem amarras, né? Eu realmente dei respostas sinceras em função da qualidade das perguntas e de vocês aqui que fazem, né, juntos um projeto tão bacana. Então, estou à disposição. Esse assunto é importante e eu não recuso convites para levar essa temática, essa discussão, né, para onde, né, quiserem recebê-la. Então, muito obrigado. Então, com certeza, a live número 4 vai ser de novo com o Cid. A gente vai marcar para daqui a 2 ou 3 semanas, de acordo com o calendário dele. Avisaremos a todos. Obrigado, Cid. Obrigado, pessoal que está aqui comigo. E obrigado a você que nos assistiu. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Luiz.